Querido Shalom, aqui quem vos fala é o apóstolo Valder, para mais uma aula, líder da Escola dos Generais de Deus. Uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com você para aprendermos a palavra, os segredos da unção, as chaves para manifestar a unção do Espírito Santo em alto nível. Você que deseja ser treinado para fluir em alto nível, manifestar a unção do Espírito Santo, você é nosso convidado especial. Você pode estar, você ainda que não é inscrito, você pode estar se inscrevendo, tá? Em nossa escola. O telefone é o 081, o número é o 984247782. Você pode estar entrando em contato conosco e está assim participando da nossa escola de unção e poder dos generais de Deus, onde você será treinado para manifestar o reino de Deus em alto nível. Queridos, a nossa aula de hoje vamos falar sobre o Espírito Santo sem medida. Amém? O Espírito Santo sem medida. E eu quero ler um texto que fala sobre que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, tá? E o qual andou curando os enfermos, expulsando os demônios, né? Fazendo o bem. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, é o texto base, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou curando todos os enfermos. Amém? Esse é o texto base. Querido, a Bíblia ela vai dizer que Jesus foi ungido sem medida, tá? A gente sabe que Jesus ele foi ungido sem medida. A gente sabe que há certas medidas do Espírito Santo na vida de cada crente, né? Para determinados propósitos, para o ministério. Mas há uma unção que vem sobre nós para exercermos o cargo ministerial, para o qual Deus nos chamou, né? Embora o Espírito Santo seja o mesmo, a unção ela é diferenciada. A gente sabe que existe uma unção para apóstolos, uma unção para profeta. A unção profética vai fazer você fluir no profético. A unção apostólica vai fazer você fluir em todos os outros ministérios. A unção pastoral vai fazer você fluir na unção de pastor, apacentar, cuidar, zelar. A unção de mestre vai fazer você fluir na área do ensino, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E a unção para evangelista vai fazer você fluir nos dons de poder. Amém, queridos? E também na palavra de sabedoria, porque envolve a propagação do evangelho. Então, queridos, a gente sabe que existem unções específicas que vêm sobre nós para um propósito, para o cargo e para o ministério, né? E a gente vai ver que o mesmo Deus, né, nos chamou e Ele nos deu essa unção, Ele nos dá essa unção. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele unge e Ele unge sem medida, né? Jesus, Ele tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo que Jesus carregava, Ele era sem medida. Jesus foi ungido sem medida. A gente vai ver em João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, não de Deus, pois não lhe é dado o Espírito por medida. Jesus foi ungido sem medida, querido. Não tem limite para a unção. A unção de Deus ela é sem limite. Os altos níveis da unção é sem limite. E Jesus foi ungido sem limite. A unção não tinha limite. Por isso que Jesus disse em João 14:12, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e também ainda maiores. Amém? Então é sem medida. Anote isso aí, isso aqui é chave. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, com poder sem medida. Amém, queridos? A gente também vai ver que aquele, né, ele confirma, né, conosco em Cristo que nos ungiu, né, e também nos selou. Está lá em Corinto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 ao 22.
né? Diz que mais aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós temos o selo, amado, nós temos a marca, né? Nós temos o registro, o selo de autenticidade do Espírito Santo em nossa vida, né? E a gente vai ver que Jesus, ele ensinando a sua igreja, através do apóstolo João, ele vai falar sobre essa primeira unção, que eu chamo de primeira unção, está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. A expressão diz assim: e vós possuis a unção, que vem do Santo, e todos tendo conhecimento, quanto a vós outros, e a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, querido, todo cristão, né, ele carrega essa unção. Aquele cristão que permanecer nele, ele carrega essa unção. Essa unção, ela atua por dentro. Amém? E ela não tem medida. Essa unção, ela atua por dentro, né? Porque o Espírito Santo entra em nós, né? E ele vai atuar dentro da área do novo nascimento. Está em Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, querido, a unção ou a presença do Espírito Santo, a unção é o próprio Espírito Santo em movimento. Quando nós aceitamos a Cristo, ele vem morar dentro. E a primeira coisa que a unção faz é trabalhar por dentro. Ela atua dentro. Anote isso aí. Isso aqui é chave. Em nós. O Espírito atua em nós. Dentro. Amém, queridos? Segunda coisa. Aqui não nos referimos a essa unção aqui que eu falo. Não se refere ao batismo do Espírito Santo. Ao batismo de poder. O revestimento, né? De ser cheio do Espírito Santo, né? De falar em línguas. Não, isso aqui é a unção para salvação. Essa unção aqui, ela atua para te manter na presença. Observe que diz permanecer nele. Permanência é uma unção interna para lapidar você por dentro e dar estrutura, firmeza, estabilidade. Amém? A unção de Deus, ela vem para nos aproximar do Senhor e nos dar estabilidade. É o primeiro estágio da unção. Amém? Segunda coisa que a gente precisa aprender. Existem duas experiências totalmente diferentes uma da outra. A salvação e o batismo, o revestimento de poder. A salvação e o batismo com poder. A capa, o revestimento, os dons, tá? A plenitude, ser cheio, tá? E a operação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, no novo nascimento e no batismo, são totalmente diferentes. No novo nascimento é uma unção para permanência. No batismo é uma unção para revestir, para capacitar. Observe que a Bíblia diz em João, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 20 e 27, diz que vós possuís a unção, que vem do santo. Quem é o santo? Jesus. E todos têm conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permaneça em vós. Ele diz que essa unção, ela está em nós. É a presença dele, morando dentro de nós. Amém, queridos? A segunda experiência que ele fala da unção é sobre o revestimento. Atos 1 e 8. E ser-me-ei testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa unção, ela vem para revestir, capacitar, tá? Quando Jesus estava ensinando a mulher na beira do poço, ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus estava falando da salvação e dos dons. A gente vai ver que Jesus, ele estava falando para a mulher samaritana a respeito da salvação e também dos dons. Ele está falando de um revestimento, ele está falando de um fluir, de uma água que iria fluir de dentro. Você vê que o Espírito Santo, primeiro, ele atua dentro, depois ele atua sobre.
e depois através. Isso aqui é chave. Em nós, sobre nós e através de nós. Amém, querido? Anota isso aí. A primeira chave, o Espírito Santo, a unção, ele atua dentro. Segunda chave, a unção atua sobre, revestindo, capacitando, preparando. Amém, querido? Anota isso aí. Isso aqui é chave. Amém? A gente vai ver no 7º capítulo do Evangelho de João, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus estava numa festa, e ele chega no último dia das festas, e ele toma a palavra e diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse aos seus discípulos, né, que ele rogaria ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim que estejais para sempre com eles. Esse Espírito Santo, ele diz que ele está em nós, né? E ele diz, é para sempre, querido. O Espírito Santo está em nós e é para sempre. E Jesus conclui, porque não, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita conosco e está em nós. Ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo ele começa atuando dentro. Isso aqui é chave. Anota isso aí. Você vai ver eu repetir muitas coisas. Tudo que se repete é chave. Amém? Anota isso aí. O Espírito Santo, ele vai habitar em nós. Amém? Posteriormente, Jesus disse aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-ei testemunha em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso aqui está falando da virtude, do poder que haveria de vir sobre ele. Fala do segundo estágio da unção, que é sobre. Haveria de descer sobre, revestindo eles, capacitando eles para serem usados. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo, a virtude, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, quando é liberada sobre os discípulos, é o segundo estágio de atuação da unção. Amém, queridos? Então, vamos lá. É óbvio que essas são as duas experiências e elas são diferentes. Jesus refere-se ao novo nascimento, é uma bênção para nós. E a outra experiência é a água dentro de nós, fluindo, que jorra para a vida eterna. Jesus está falando da salvação, da presença e do poder. Jesus estava falando das duas experiências, tanto da salvação como do revestimento, do poder, do fluir, dos dois. Jesus estava nos ensinando, querido. Amém, amados? Então vai ver que aquele rio que flui de dentro de nós é um revestimento. Jesus prometeu isso para os discípulos. Jesus disse aos discípulos em Lucas 24, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. É uma promessa. Isso aqui é uma promessa para todos. Jesus quer que todos sejam cheios. Anota isso aí. É chave e é promessa. Tá? Jesus quer que todos sejam cheios da sua plenitude. Amém, querido? Então, o Espírito Santo, ele atua primeiro dentro, depois ele vai atuar sobre nós e depois ele vai atuar depois de nós. Amém? Você não vai ver os discípulos curando enfermos, você não vai ver os discípulos levantando o paralítico, você não vai ver os discípulos fluindo em alto nível sem a experiência do revestimento de poder. Você não vai ver. Você vê os discípulos expulsando demônios, apenas algumas classes de demônio de baixo nível. Mas quando eles encontram um demônio de alto nível, eles não conseguem. Por quê? Porque eles não carregavam uma porção de autoridade maior, uma porção de unção maior, uma porção de poder maior. Amém, queridos? A gente vai estudar em outra aula sobre poder, dons, poder e autoridade. Amém? A gente vai estudar sobre isso em outra oportunidade. Então, querido, você percebe que os discípulos só começaram a fluir em alto nível quando eles receberam a plenitude do Espírito Santo, tá? A descida, o revestimento que haveria de ser derramado sobre eles, profetizado por Joel, a efusão do dínamos, que é a plenitude, o poder, que foi profetizado por Joel e se cumpriu em Atos 2, exatamente 50 dias depois da morte de Jesus.
tá? Que é chamado de festa de Pentecoste. Amém, querido? Jesus, ele liberou essa promessa, e essa promessa é também para nós hoje. É a vontade do Espírito Santo que todos sejam cheios. Cheios. Anota isso aí. Primeiro ponto da aula de hoje é: em nós, o Espírito Santo atua dentro. Amém? Lapidando o caráter, moldando o caráter, transformando o caráter. Segundo, o Espírito Santo atua sobre, revestindo, capacitando, ensinando, tá? Terceiro, o Espírito Santo atua em nós, sobre nós e através de nós. São esses três estágios que o Espírito Santo vai atuar. Amém, querido? Ele vai atuar no físico, vai atuar no emocional e vai atuar no nosso espiritual. Amém, amados? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo vai atuar dentro desses três estágios. Amém? Então vamos voltar aqui. Perceba que você não vai ver os apóstolos, ele manifestando a unção em alto nível após o batismo. Antes do batismo. Você vai ver os apóstolos manifestando a unção em alto nível depois do batismo de poder, revestimento de poder. Amém, queridos? Existe uma aula também que eu não vou entrar nela agora, que fala sobre as três características do batismo: batismo no Espírito Santo, batismo nas águas e batismo de poder, tá? Que é outra aula, não vamos entrar nela agora, para não confundir a mente dos irmãos. Então anota isso aí, isso aqui é chave. A primeira atuação da unção é dentro, a segunda atuação da unção é sobre, e a terceira atuação da unção é fora. Amém? Texto base, primeira epístola de João, capítulo 12, versículo 20 e 27. A unção atua dentro. Segundo texto base, Atos 1 e 8. E recebereis poder ao descer sobre vós. Amém? Terceiro texto base, Isaías 61. Tá? Então, o revestimento, ele não é o topo, como muitos acham. O revestimento de poder é o início de uma nova dimensão. Você não tem como viver o sobrenatural, manifestar o sobrenatural sem um revestimento de poder. Se você não atingir o nível de revestimento de poder, você não tem como vivenciar o sobrenatural. Porque o revestimento de poder, ele dá acesso aos dons. O revestimento de poder, ele dá acesso aos dons de expressão, aos dons de revelações e aos dons de poder. Se você não atingir o nível de poder, de plenitude, de revestimento de poder, você não vivenciará os altos níveis da unção. Nunca. Amém? Sem o revestimento, não tem o poder, a manifestação. Amém, queridos? Jesus deixou bem claro isso aí. Não se ausentem de Jerusalém, permaneçam lá. Vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão receber o poder. Vocês vão ser minhas testemunhas. Mas antes de vocês serem minhas testemunhas, eu preciso liberar o poder. Anote isso aqui é chave. Atos 1 e 8. Chave, o revestimento de poder é o início para caminhar no sobrenatural. Amém, queridos? Então, o revestimento de poder veio junto os dons de línguas, variedade de línguas, os dons de expressão, os dons de revelação e os dons de poder. Amém? Que a gente vai estudar isso aí mais para frente sobre a unção e os dons do Espírito Santo. Cada dom, como ele funciona, como ele flui. Amém, queridos? Então vamos lá. Você vai perceber que existe uma diferença categoricamente entre o poder e a presença. A presença, ela vai revelar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O poder vai revelar as obras de Cristo. As manifestações que Cristo fazia, você vai passar a vivenciar em mesmo nível, em mesma proporção. Amém? Então, a presença do Espírito Santo é uma coisa, o poder do Espírito Santo é outra coisa. Isso aqui é chave. Amém? Anota isso aí. Apóstolo,